Boa noite. Vocês me escutam? Val, tá me escutando? Só para testar o som, por favor. Boa noite. Ok. Vamos esperar só um pouquinho, 5 minutinhos, para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou pondo uma musiquinha para a gente escutar, tá ok? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos olhos se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui
pra te levantar. Se o mundo quiser, sabe se o mundo ainda não notou. Sabemos bastante, Deus reconhecer o seu amor. Você é preciosa, mas sabe que eu não podia vir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele irá tudo que fizer. Boa noite, aqueles que entraram depois. Bom, acho que vamos começar em respeito a quem entrou no horário, né? E à medida que o pessoal vai entrando, vai acompanhando. Primeiro eu queria agradecer o convite da Val e do Núcleo Frei Henrique para participar desses ciclos de palestras, né? Para mim é bem importante, porque não deixa de ser um instrumento para que eu possa aprender mais sobre a doutrina, temas que às vezes tá no nosso dia a dia, mas que a gente precisa ir atrás, ler, conhecer mais para estar passando aqui para vocês. Então, eu vejo mais como eu estar aprendendo aqui com vocês, né? Porque eu tô iniciando, né? Eu cresci na doutrina espírita, mas nunca peguei para estudar. Sempre acompanhei, sempre vivenciei, mas nunca estudei a fundo. Então, acho que agora é o momento da gente aprender juntos. Vamos fazer primeiro a oração de abertura. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, desenvolvendo e trabalhando na nossa evolução, pedir que essas vibrações boas que estamos aqui nutrindo, que possam ir para aqueles que necessitam, para os enfermos, para as pessoas em situação de rua, para todo o nosso planeta, que nesse momento aí que estamos vivendo, mas que isso seja um combustível para a gente crescer, se fortalecer e saber que é tudo base para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, quando a Val me passou o tema, falando que seria as cartas consoladoras de Chico Xavier, eu vi o quanto de conteúdo a gente teria para estar conversando aqui, para poder explorar. A gente ficaria aqui várias horas falando, mas eu tive que buscar embasamento também, porque o conhecimento que eu tenho dessas cartas é de ler uma reportagem, de assistir um filme, de alguma palestra, né? E aí eu pude ver que o que tem de material é o que a gente precisa para saber e entender tudo dentro do Espiritismo, né? Tudo que tem dentro da biografia, de tudo que Chico fez, mostra o quanto é importante para a gente entender o porquê de algumas provações que a gente passa, né? Na realidade, quando eu pensei em já trazer as cartas, eu achei melhor fazer uma introdução, porque por mais que a gente conheça Chico, eu acho que vale a pena entender como essas cartas começaram a influenciar na vida das pessoas, né? Como que Chico começou a ver isso, né? Como que isso serviu de consolo, que foi uma maneira de entender muitas tragédias que passavam na vida das pessoas e as respostas fazer com que elas buscassem
essa paz, né, dentro delas, né? Então, falando um pouquinho de Chico, Chico, ele começou a psicografar muito jovem, com 17 anos, e foi no primeiro dia que ele fez a sua primeira psicografia, que era de um espírito amigo, ele recebeu a primeira mensagem da mãe dele, que tinha falecido quando ele tinha apenas 5 anos. E diga-se de passagem, em alguns documentários, né, fica aqui a dica que tem um que é Quando Me Lembro de Chico, onde eles falam que, na realidade, Chico não começou a ser médium aos 17 anos, né? Ele nasceu médium. Ele já nasceu com esse dom, só que naquela época não se entendia, não tinha gente para dar apoio, então ele era visto como algo diferente. Muitas pessoas não entendiam e ajudavam, mas não tinham suporte. Então, ele com 5 anos de idade, ele já sabia as páginas do Evangelho, ele já sabia falar com os espíritos, ele não que ele recebia, ele via, então para ele era algo que ele não uns 9 para 10 anos de idade, quando ele participou de um concurso de redação e ficou em terceiro lugar. Ele quase não sabia escrever, porém ele ganhou esse prêmio. E depois foi comprovado que era uma psicografia. Ele tinha um espírito do lado dele que falou tudo para ele colocar nessa redação. Então, já desde pequenininho, ele tinha esse dom. A psicografia de Chico, ela era muito inconsciente, até como uma forma de ele se doar por inteiro, para que o espírito que estava se comunicando pudesse ter total liberdade e individualidade para aquilo que ele estava passando, né? Para ele não ter nenhuma interferência no que estava sendo escrito. Existem vários estudos, né, que foi até explicado que Emmanuel, que era o seu guia espiritual, que ele funcionava como uma espécie de filtro que intermediava, né, e selecionava os espíritos que estivessem preparados para passar uma mensagem positiva. Inclusive, se você assistiu o filme Nosso Lar, ou até leu o livro, mas no filme você vê muito a imagem, né? É muito representativo. Onde na colônia existe uma sala onde está Emmanuel sentado e todos os desencarnados ali escrevendo suas mensagens. Não que ela vá ser passada já para a família, para a pessoa que está esperando isso lá, para o encarnado, mas ele recebia todas essas mensagens e ia avaliando. A partir do momento que ele via que aquela pessoa estava preparada, ele fazia a conexão, e no filme ele fala muito do grande amigo dele, que é Chico, o grande Chico, e ele fazia essa comunicação no momento que o desencarnado e o encarnado estivessem preparados para ter essa oportunidade da comunicação, né? O que dá muito a entender nessas cartas consoladoras e o que Chico e os seus guias espirituais buscavam era uma forma de ajudar os mais carentes, né? Então, eles ajudavam o espírito a trabalhar junto com a família que recebia essa mensagem, mas também tentava ver dos dois lados que essas pessoas teriam também uma missão de caridade, né? Então, você ajuda a família que perdeu o ente querido, mas ao mesmo tempo você tenta passar uma mensagem para cuidar também da dor do próximo, né? No meu entendimento, pelo que eu li, pelo que eu assisti, eu vi muito isso como a peça-chave das mensagens. Não somente mandar mensagem para consolar, mas que isso despertasse no outro
que ele estaria em paz naquele momento e que poderia ajudar o próximo com esse aprendizado que ele estava tendo no momento, né? Mesmo Chico começando a psicografar muito cedo, muito jovem, as cartas, as famosas cartas consoladoras, elas só passaram a ter uma notoriedade nacional, né, quando ele tinha 62 anos, que foi quando ele participou de um programa de TV, onde foram mostrar toda essa missão que ele tinha, e isso passou em rede nacional e começou a dar notoriedade a ele, né? Tanto que tem um filme também, As Mães de Chico, onde se conta um pouquinho dessa grande missão que ele teve aqui na Terra, e conta a história de 3 mulheres que tiveram uma grande perda e que foram buscá-lo e passaram a entender melhor o porquê que estavam passando por tudo aquilo e ter uma diretriz para fazer algo diferente do que elas estavam imaginando fazer, né? Porque quando você está no desespero, você acaba achando que você tem que ir por um caminho, mas quando isso clareia suas ideias, clareia e você vê realmente o que tem que ser feito, aí você acaba tomando outro caminho, né? Uma característica muito forte das cartas de Chico, das mensagens de Chico, que ele tinha uma autenticidade muito grande nas mensagens, né? Muitas de suas cartas, eles tinham a assinatura idêntica à do espírito desencarnado, da pessoa que desencarnou, e também continha muitas informações de parentes, nomes de pessoas que não foi comentado naquele momento e que só aquela família que estava ali para receber a mensagem tinha conhecimento. Então, isso fez com que várias pessoas, inclusive pessoas que não seguiam a doutrina, que não acreditavam no espiritismo, mas que tinham aquela vontade enorme de saber o porquê daquilo ter acontecido, começaram a buscar e a ter a comprovação, né? E a acreditar, e dessa maneira seguir a doutrina e fazer ela expandir mais ainda, né? Por causa dessa veracidade das mensagens e das informações que estavam ali e que davam outro rumo na vida da pessoa, né? Chico, até os anos 90, ele tinha uma disposição, assim, absurda, impressionante nas reuniões públicas que ele fazia, que era no Grupo Espírita da Prece, né, que ele fundou lá em Uberaba, né, que era a cidade famosa, né, de Chico. Eles tinham sessões que ocorriam de sexta e sábado, eram presenciais, né, e tinham cada sessão, cerca de 500 pessoas. E as pessoas, isso pode ser visto no filme As Mães de Chico, em alguns documentários, as pessoas ficavam sentadas dentro da casa, debruçadas na janela, em pé, em volta, porque assim, elas não queriam o conforto, elas queriam o consolo, né? Então, para elas, não tinha problema ficar horas e horas sentadas, de pé, enfim, elas estavam ali em busca de algo para consolar o coração delas, né, a vida delas. Ele sempre iniciava os trabalhos e sempre foram os 2 livros que sempre fizeram parte, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, para nós, são 2 livros que a gente pode considerar a Bíblia do Espiritismo, né? Sem eles a gente não tem um direcionamento, né? Ele começava a psicografar às 8 da noite e seguia até por volta de umas 4 da manhã. Isso quando não estendia um pouquinho mais, né? Mas ele tinha uma média, né? Então ele chegava e ele falava que eram 10 mensagens por dia. Só que às vezes tinham mensagens que podiam chegar a ter 70 páginas. Então levavam um certo tempo e até ele organizar, até ter a
a comunicação, então era todo um ritual. E todos ficavam esperando, ansiosos, para ver se seriam contemplados, né? Eu acho que a pessoa, quando está lá, ela busca isso, né? Mas existem casos de pessoas que foram lá durante 2, 3 anos sem receber nenhuma mensagem e após isso conseguir receber. Então é aquilo que a gente fala, é o momento certo, tanto do desencarnado quanto do encarnado, em ter essa conexão e saber a forma correta de receber a mensagem, né? Após ele psicografar todas as mensagens da noite, ele fazia questão de ler carta a carta e entregar para a família. E após tudo isso, ele ainda tinha forças e boa vontade de contar os causos dele, as histórias, abraçar as pessoas, cumprimentar, dar risada. Então, ele tinha toda essa energia. Até num documentário é falado que um jornalista que fez todo um trabalho com ele, disse que não conhecia pessoa que teria trabalhado tanto tempo como o Chico, 75 anos da vida dele foram trabalhados em benefício ao próximo, e nunca pensando nele. É difícil a gente encontrar uma pessoa assim que trabalhou tanto tempo sem pensar nela, e sim pensando no próximo. Esse era o Chico, né? Uma característica muito forte das cartas de Chico era relacionada às mães, né? Porque se a gente todos iam lá, mãe que perde filho, filho que perde mãe, família que perde o avô, tio, enfim, era tudo. Só que ele tinha um carinho especial com as mães, porque a gente, por mais que a gente acredite no espiritismo, a gente sempre pensa na ordem natural da vida, né? Que os mais velhos têm que ir antes e tudo, e que para uma mãe a perda de um filho é muito grande, é algo que difícil de se reconstruir. Então ele tinha todo ano um ritual de psicografar uma mensagem especial no Dia das Mães, porque ele dizia que a mãe reconheceu o filho em suas cartas, ele era acreditar de uma vez, assim, por todas, que a vida continuava, que o amor seguia e que a morte não, né? Que a mãe em algum momento ia encontrar o filho, né? E que se aquilo aconteceu, era para ter acontecido por N motivos. E a mãe passava a acreditar, lógico, tem aquele sentimento de não estar vendo o filho e tudo, mas tinha aquele consolo de que aqui a gente está de passagem, né? Ele gostava de proporcionar isso às mães, né? Ele se sentia muito feliz em ver as mães vendo as mensagens dos filhos, né? Ele dizia que era uma injeção de alegria no coração das mulheres. Então isso era o que fazia ele muito feliz. Então por isso quando se fala em cartas consoladoras de Chico, se lembra muito das mães que perderam os seus filhos, né? As cartas consoladoras de Chico, elas traziam um alívio, né? E mostrava muito isso que eu falei, né? A questão do consolo, de que aqui a gente está de passagem e que a gente logo se encontra, né? E Chico sempre dizia que uma mãe que fazia uma prece a um filho, essa prece arrebenta as portas do céu, né? Porque a mãe é o sentimento dentre todos que a gente tem, né? Então, por isso que é muito tudo que você vai ler sobre essas mensagens é muita mãe falando, a procura nas psicografias de Chico, ela era de muitas mães, muitas. Mães que perderam filhos tragicamente, ou por doença, ou muito novo, enfim. Se você olhar um conteúdo absurdo de informação. Então, a grande mensagem dessas cartas era a esperança de saber que quem desencarnou, ela não morreu, né? Ela não vai existir mais. Na realidade, não. Ela possui uma nova vida, né?
que ela está retornando para o plano espiritual. Então, é saber que aqui a gente está de passagem mesmo e que um dia a gente vai se encontrar. E isso em muitos filmes, principalmente o Nosso Lar, que é um filme que é muito interessante e vale a pena, que mostra essa questão. Inclusive, o personagem principal, que é André Luiz, ele sempre recebeu a oração de quem? Da sua mãe. Quem estava sempre com ele, na hora que ele desencarnou, quem estava do lado dele? Era a mãe dele. Então, assim, é muito esclarecedor, né? Eu vou ler aqui uma frase de Chico, que existem muitas, né? Mas eu acho que vale a pena para esse momento aqui da primeira palestra, né? A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser, né? Então, ou seja, às vezes o problema que a gente está passando, a perda que a gente teve, é algo que a gente não aceita em algum momento, mas que está dentro daquilo que a gente tem que seguir, que a gente tem que ser, né? E que a gente precisa desempenhar o nosso papel dentro das dificuldades e das felicidades, né? E para finalizar, eu queria ler uma oração que não é de Chico, é de Santo Agostinho, mas que fala muito disso, né? Da morte, da nossa passagem, que tem muito sentido com quando a pessoa busca essas mensagens lá, buscavam, né? Com Chico, né? Então, a oração é: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Então é isso. Eu acho que essa oração resume bem o que as cartas também de Chico representavam, né? Que a gente não está aqui fisicamente quando a gente desencarna, mas que a gente sempre tem que estar em pensamento, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre pensando bem nessa pessoa, porque isso é um combustível enorme para quem está do outro lado também. E que logo, logo a gente vai se encontrar, tá? Para minha próxima palestra, eu vou trazer aí sim alguns exemplos das cartas e explicar um pouquinho do significado de cada um e o que elas trouxeram de bom na vida das pessoas que receberam essas mensagens, tá bom? Então, agora vamos à nossa oração de encerramento. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Agora eu estou um pouquinho mais calma, no começo eu estava um pouquinho tremendo, mas isso faz parte. Então vamos lá, fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui todos juntos, com saúde, termos nossa casa, nosso alimento, e que essas vibrações positivas possam sempre estar com todos, para que cada um encontre o seu momento, resolva o seu problema e que seja feliz dentro de tudo aquilo que está traçado na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, boa noite, um beijo a todos.